Então, nós vamos iniciar mais a entrevista com a dona Luzinete Ferreira Nascimento. Hoje é 9 de fevereiro de 2022 e estamos na Palestina do Pará. Então, dona Luzinete, a gente queria primeiro avisar que a gente vai capturar a imagem e o áudio, né? E depois a senhora autoriza isso, a publicação desse material. Nós gostaríamos que a senhora começasse, primeiro, falando o seu nome completo, de onde a senhora veio, comentar um pouco sobre como era a vida da senhora, dos seus familiares, antes de chegar aqui ao Pará, quando que vocês vieram ao Pará, por que resolveram mudar para essa região, por que resolveram mudar para essa cidade da Palestina. E aí a senhora fique à vontade para contar um pouco a sua história, toda a sua trajetória de vida, até esse momento que nós estamos aqui, tá? A senhora fala seu nome completo. Tá bom, eu me chamo Luzinete Ferreira Nascimento, nasci em 7 de março de 1961, hoje já tenho 60 anos, né? Vim embora para Palestina com meus familiares, eu tinha 14 anos, chegamos aqui no dia 27 de julho de 1975. E sou filha de agricultor e viemos para cá em busca de melhoras de vida, né? Meu pai e minha mãe tiveram 14 filhos, né? 12, criaram 12. Inclusive eu sou das mais novas, teve 2 depois de mim, né? Tem uma irmã e o outro último faleceu ainda anjinho, né? Aí meus irmãos já estavam para cá com a influência da firma madeireira aqui no Buriti, no Goiás. Veio primeiro o meu irmão mais velho, o José, que hoje aqui na Palestina é conhecido como Bico Doce. E ele veio embora para lá com a minha tia, né? Que veio com a família, ele veio. Aí depois ele foi vindo os outros irmãos, que somos 4, né? São 4 homens. Aí vieram os outros, aí a firma foi mudando, mudaram para o Rio Maria, mudaram para Xinguara, atrás de madeira, né? E meu irmão mais velho acabou casando no Buriti, né? Com a moça que também era do Maranhão, né? Que foi para lá, acho que se criou no Buriti, mas ela também é maranhense, de Napuru. Aí se encontraram por lá, casaram, e ele resolveu sair da firma, né? Levar a vida própria. Aí vieram aqui para Palestina. Palestina que só existia do campo para lá, né? Do campo de futebol ali é a divisa, Cidade Nova e Velha Palestina. Quando nós chegamos para cá, que essas ruas foram abertas acho que foi pelos militares, né? E não existia essa rua aqui, como eu disse. Meu pai veio antes, né, olhar aqui, visitar meu irmão, que veio no casamento do meu segundo irmão mais velho dos homens, né, que casou com uma mineira. Aí eles convidaram, meu pai veio embora para cá, porque o senhor está sozinho, né, porque a agricultura, a força maior é dos homens, né, para botar roça, derrubada, né. E nós só tava em 5 filhos mulher lá, né, tudo novinha, mas velha tinha 18 anos, né. Aí, era 5. Os outros já tinham casado, né, também aqui, casaram aqui por Rio Maria. Só tinha um que era solteiro, mas vivia com os irmãos casados. Logo depois também ele casou. Aí viemos para Palestina. O pensamento, apesar do meu pai já ter 60 anos, né? O pensamento era ele ter uma terra, né? E estudo para nós. Que nós morava lá na área de colonização e já só tinha até a 4ª série, né? E nós já tinha feito. E aqui estava projetado o ginásio, que naquela época era um estudo ainda grande, né? Que é o 1º grau hoje, que é aquela escola 21 de abril. Não, mas eu vou chegar lá. Aí a escola era pré-fabricada, no tempo do governo Cazuza, né? Aí não, isso aí vai desenvolver e vai ter estudo.
mas o desenvolvimento não foi assim como a gente pensava não, né? E aí puxaram aí uma escola, né? O Projeto Minerva, que era a aula assistida por rádio, né? E tinha uns fascículos, que eram os livros que vinham. Foi assim que nós concluímos o primeiro grau, né? E assim ficou. E o monitor era só para orientar, né? Mas o estudo mais era através do rádio. Ele pegava através do rádio, depois o monitor ia explicar para nós com os fascículos. Aí como eu tinha 14 anos, não pude fazer o primeiro ano do Projeto Minerva, que era só para quem tinha 18 anos, né? Acho que eu já tinha 15. Aí eu não frequentei. Aí quando foi no outro ano que eu já tinha cumprido os outros anos, né, para frente, que eu já tinha completado 18 anos, eu pude entrar. Aí, como eu já disse, fiz o primeiro grau. Teve 2 de minhas irmãs também que fizeram, que completaram, e nisso ficou. Aí nós sempre fomos católicos, né? Eu não conhecia nem protestante, quando nós viemos para cá. E começamos a participar na igreja, né, no grupo de jovens. A irmã Odete foi a primeira freira que eu conheci. Mas ela já não usava aquela roupa de convento, né? Era só o hábitozinho. E eu corri para ver essa freira, né? E aí tinha o professor Luiz Antônio, que é mineiro. Ele era o coordenador do grupo de jovens, né? Aí nós começamos a participar, né, de noite, a irmã Odete vinha, ele também, e fazia ali a reunião de jovens, né? E assim nós começamos a participar na igreja, nas celebrações. E nesse tempo, a Tetê era professora do MEB. E tinha outra professora, Francisca, que era muito amiga dela, elas que faziam as rezas, né? Eu conheci ela fazendo reza. A minha cunhada, Laura, que é mulher do Bico Doce, ela estudava para completar a 4ª série com a Tetê, né? Que dava aula na igrejinha, Nossa Senhora Aparecida. Nesse tempo era de barro, né? Ainda a igreja de taipa, era tarde de teia, de taipa. E ela estudava lá. Aí depois veio a questão de assistência, que não tinha, né? Assistência à saúde, só era uma farmácia. E a irmã Zumira, que eu não conheci, mas ela passou por aqui dando um cursinho, ensinando a aprender a aplicar injeção, né? Mas a minha cunhada fez o curso, mas não tinha coragem, né? Não tinha dom. Ela fez mesmo para aprender, mas não tinha esse dom, não. Aí me chamaram, meu irmão perguntou se eu queria. Eu disse, quero. Aí ele disse, não, mas não pode não, que tu não tem 18 anos, só tinha 14. Aí passou. Aí a TT deixou o MEB, que ela dava aula pelo MEB, e aí através da igreja, ela deixou e foi a Porto Nacional, por causa da necessidade de saúde, né? Segundo, eu ainda não conhecia ela assim direito, não tinha intimidade, mas ela um dia viu uma pessoa assim, vai ser de sangue lá perto da igreja, né? E aquilo tocou nela. Falta de um ponto, falta de uma assistência. Aí ela, através da igreja, foi para Porto Nacional, fez o curso técnico de enfermagem. Não sei se ela passou 1 ano ou foi 6 meses. E voltou uma enfermeira porreta, enfermeira parteira, que fazia, naquele tempo, muita coisa de médico, né? E aí eu estudava o Projeto Minerva nessa época. E aí ela deu uma palestra que morria muita criança de desidratação e tétano, por falta de orientação, né? Aí ela começou esse trabalho, ela deu um cursinho de primeiro socorro para toda a região do centro de evangelização, que nessa época não era ainda paróquia, né? O centro de evangelização que se centralizava em São Domingo, né? Onde participava, tinha a irmã Odete, a irmã Lina, que Deus já tem, a irmã Guida, e depois veio a irmã Sandra, e a irmã Cláudia, né? A irmã Cláudia morou um tempo aqui e foi para o Brejo. Aí ficou as duas, irmã Lina e irmã Odete, no Brejo, né? No São Domingo, e a Cláudia no Brejo e a irmã Guida aqui. Aí mais tarde veio a irmã Sandra. Elas tudo eram supervisoras das escolas, né? Foi quem deu a alavancada aqui
da educação foram essas freiras, né? Muito batalhadoras. Foram formar professor, foram orientar sobre a educação. Inclusive a minha irmã entrou nessa, né? É professora, aquela que está ali atrás, a Francinete. Professora desse tempo, e hoje também já está aposentada. Aquela turma dela já está toda aposentada, que ela formou, já são os alunos daí que já são professores agora na Escola 21 de Abril. E no Breves também foi do mesmo jeito. Hoje elas estão em Goiânia, outros estão em Conceição, e só a irmã Lina que Deus já levou. E os padres, o padre na época, o Mano e o padre Geraldo chegou no mesmo ano que nós chegamos aqui, e a irmã Guida também, né? E a gente logo se deu com a irmã Guida, porque nós era da igreja, né? Aí convidou a gente para dar catecismo, eu não tinha esse dom não, né? Aí minha irmã ainda começou a dar catecismo, eu entrei mesmo só da igreja, né? Na celebração, ela começou a formar a gente. E assim a gente foi. Quando a TT chegou, que foi dar o curso, nessa época já era o prefeito, era Jacó Eloíbe de Souza, não é mais vivo não. Mas era só nome de prefeito, a gente não via ação nenhuma, né? E aí quando a TT chegou, foi pedir apoio dele, né? Para dar um curso para as famílias. Apoio financeiro, né? Para dar alimentação, só isso. E ele não deu. Aí a TT saiu nas casas, arranjou um salão, aí convidou a gente para participar. Eu tinha 17 anos já, mas eu fui assim mesmo, aí já me aceitaram, né? Aí convidou, eu fui, e foram mais outra jovem daqui. Eu sei que juntou o povo, né? Ela juntou as famílias e deram as despesas, e veio duas professoras de enfermagem de Porto Nacional, onde ela tinha se formado também. Aí ela formou um grupo. Nesse tempo, aqui o grupo era maior, né? Porque era dentro, tinha aí o Dendê, que depois passou a ser funcionária do CESP, a Dagmar. Formou um grupo de parteira e que fazia atendimento de primeiro socorro. Nossa, isso em 1978, né? Isso já em 1978. Nosso armário era 2 bancos da igreja, com materialzinho de parto e outro de primeiro socorro. Aí no começo eu só ia, no primeiro ano eu só ia mais elas para auxiliar no parto, né? Porque elas não deixaram eu fazer o curso de parteira, porque disse que era muito nova, né? Ficou com medo de eu não guardar os segredos profissionais. Ela perguntou se eu queria, eu digo quero. Não, mas não pode não, porque é muito nova. Aí nisso fiquei trabalhando mais ela no outro ano, que eu já tinha completado 18 anos, ela deu outro cursinho em São Domingo. Aí eu me formei a parteira, né? E ficamos trabalhando aqui. Aí logo aí o Dendê entrou para a Fundação CES, também indicada por ela, né? E aí viemos trabalhando. O seu Zé Batista, pai dela, deu uma casinha de taipa aqui hoje, onde funciona o Conselho Tutelar, para a gente guardar o material e receber. Lá a irmã Guida deu uma caminha e uma cubinha assim, a cuba rins. E assim, eu não sei como é que ela conseguiu outra, através do MEB, né, mesmo da igreja. Aí ficou dando assistência. Aí, onde começou os problemas, né? Porque a metodologia que nós usava era a mesma que o pessoal da guerrilha usava, né? Era fazer o curativo nas casas, era uma alternativa da panela à pressão. E dizem que esse pessoal, eles eram médicos, eram enfermeiros, eram doutores, né? E eles davam muita assistência ao povo, logo conquistou o povo, né? Mas aí depois, inclusive nós íamos para cá antes. Mas aí o Zé, meu irmão, disse assim, não, pai, lá tá uma confusão, o exército tá com esse pessoal da mata e revira tudo nas estradas, é melhor deixar acalmar. Antes de vir para cá, você já sabia da guerrilha? Já sabia, e eu tinha medo da guerrilha lá, eu era criança, né? 14 anos. Para a senhora antes? Antes é que tinha uma guerra. Quais informações É que aqui tinha uma guerra, né? Guerra dos terroristas, que esse pessoal era estrangeiro, que esse pessoal queria mudar o Brasil, que era terrorista, matava gente, essas coisas assim, né? Aí eu tinha medo de ir num quintal sozinha de noite, né? Lá na roça. Aí a gente só escutava, né? Mas meus irmãos, não é assim também não, o pessoal não mexe com a gente não. Os irmãos já estavam aqui, né? Meus irmãos já estavam. Eles estavam em qual região, qual cidade?
Olha, seus irmãos? Meus irmãos tinham um morando aqui já, né, que já tinham casado, e os outros estavam, era Rio Maria, Xinguara, eles não se aquietavam não, era onde tinha madeira, eles iam, né, eles trabalhavam com trator, derrubada. Tinham 2 primos meus, que um era Cuca, né, que eles ainda conheceram a Mauri. Eles, esse pessoal, né, assim como diz, não, a gente tem que ficar calado. Ele cansou de dar de comer para ele lá no barracão. Ele disse, ele veio e pediu, rapaz, nós não mexe com vocês não, é só o exército que tá dizendo. Aí eles não deduravam, porque também, se dissesse que sabia alguma coisa, aí já o exército também ia achar que ninguém falava a verdade, né? Então ele disse assim, mas vocês não dizem não, que nós não vamos mexer com vocês não. Aí ele dava de comer e ele sumiu, né? Aí perguntava, não, nós não vimos ninguém não, mas eles cansaram de estar derrubando e ver o movimento deles, né? Mas todo mundo bico calado, né? Aí depois que, quando meu pai veio passear aqui, disse que pegaram uma. Essa aí a Miraci que sabe contar. Ela era criança, né? Eu só sei história de ver contar, né? Aí com esse nosso trabalho, uma igreja sofreu as consequências, porque o padre Roberto apanhou a irmã Maria das Graças. Antes dessas outras, eu não estava aqui ainda, né? Ela se hospedava na casa da dona do finado Barbosa, primeiro comerciante da Palestina. Aí ela apanhou o padre Roberto também. Isso já é as pessoas que contam, né? Que diz que ela é terrorista, para intimidar a igreja, porque a igreja tinha a aula do MEB, né? Que era uma gratificação só que eles davam, né? Aí ali na aula eu também evangelizava, fazia leitura da Bíblia, né? E sabe, a perseguição da igreja ainda hoje continua, né? Outro dia mesmo eu estava lendo no WhatsApp aí que o padre mandou. Como é que tá as igrejas cristãs, né? Sendo perseguidas. Porque tem que pregar a verdade, o evangelho, né? Jesus só quis o bem das pessoas. E nós trabalhávamos de graça, porque era uma missão, né? A gente se comprometeu em aprender para socorrer um outro. Aí dizia que nós éramos mesmo pessoal da guerrilha, mesmo pessoal da guerrilha, porque nós trabalhávamos de graça, outros não acreditavam, diziam que nós éramos funcionários do governo. Aí, com continuidade do trabalho, o finado amigo Gabriel assume a Secretaria de Saúde em Belém, né? E ele vinha de movimento. Aí a gente começou também a reivindicar, tinha um posto aí que o governo federal fez na época, posto da Fundação CESP. Ficou fechado. Aí esse grupo também reivindicava direito, nós estamos fazendo a obrigação do governo. Isso através dos direitos que a gente não sabia, que a igreja esclarecia, né? Que a gente tinha direito, né, por ser brasileiro, direito à assistência. Acontece que o exército ficou aqui também dando assistência, que chamava o Fundo Rural. Vinha aqueles carros cheios de medicamento, vinha aquele médico, de vez em quando eles iam, né? Dar assistência aí para o povo, dava remédio, a maior humilhação. Dentista, eu sempre fui. A gente sempre ia, né? E como que era para organizar, né? Tinha essa perseguição da igreja, vocês chegaram justamente em 75, né? Que foi logo após o final da Operação Limpeza. E como que era a relação com os vizinhos, com as pessoas que já estavam aqui? Como que vocês se relacionaram com eles? A maioria eram do Maranhão, meus vizinhos também eram tudo do Maranhão. Quando nós chegamos lá, teve uma senhora que visitou de frente, nós também viemos do Maranhão. Aqui esse Pará não é bom não, estranhando tudo, né? Ainda me lembro da primeira visita que ela fez nós lá. Os outros tudo era maranhense, a maioria era maranhense. Todos ocuparam terra, de que trabalhavam? Não, era mais a agricultura, né? Quando nós chegamos aqui, os mineiros já tinham ocupado as terras tudo. Quem eram os já estava mineiros? tudo de dono. Quem Pessoal que de você chamava Minas. de mineiro? Os pessoal que vinham de Vinha de Minas. fora, né? De Minas. De Minas Gerais. Porque os mineiros eram mais desenvolvidos politicamente, né? Então, Minas Gerais tem história, né? Desde o tempo de Tiradentes, né? Então, eles eram mais politizados, sabia que essas matas não iam. Então, vieram de lá para cá, vieram ocupando. E os daqui foram deixando. A maioria que chegou quando nós chegamos aqui foram embora também, até por causa da guerrilha. Os que não morreram foram embora, não estão aqui não. O padre Joel até dizia que aqui era uma casa de passagem.
porque realmente pouca gente se fixou, não teve o estudo que a gente esperou. E o pessoal que sai daqui estuda, arranja emprego lá, porque aqui não tem, o desenvolvimento aqui não aconteceu como era esperado. Também não era... Aí depois veio outro prefeito, o senhor de Luiz Carlos, que Deus o tenha já, tá? Já foi também. Ele era muito ruim. Ele xingava a TT, chamava de rapariga. E era inimigo, né? Depois, aí a igreja também, através, começou a mostrar de organizar o sindicato, né? E esse grupo da saúde entrava em tudo, né? Porque era feito de dona de casa, era nossa parteira, era agricultor e tinha os animadores da comunidade, que eram os que celebravam nas comunidades, porque o padre era pouco, né? Ele ia uma vez no mês em cada comunidade e era de pé, o padre Geraldo. E o padre Roberto, ficava mais para a região de São Domingos. Aí tinha muita terra, inclusive aqui tinha o Imbaubau, que foi onde eu atuei ainda, né? Que os poceiros entraram para lá e aí era aquela toda do Getate, tirava poceiro, mandava documentos, só fofoqueira. E não deixava o povo trabalhar e começamos a olhar o estatuto da terra. E se organizar no sindicato, porque o sindicato era um trabalhador, mas estava acomodado, porque ele era católico, né? Começou a trabalhar junto com o mano, depois ele virou evangélico. E quando nós começamos, que aqui era eu, o seu Giovanni e o finado Celso, organizar mais a delegacia, começamos, estudava, né, o mano na CPT, nos orientava, porque a gente também não sabia o que era sindicato, né? O Almi, que foi meu esposo também, né? No final nem pensava que ele ia ser meu esposo, acabou sendo, né? Como que foi? Conta um pouco pra gente aí do encontro de vocês, de como vocês se conheceram e como que se deu aí a atuação depois ou antes, né? Foi os padres davam curso de animador, vem curso bíblico, né? A história bíblica, como é que era, né? E tudo vem da agricultura, né? O começo. E aí foi abrindo, tinha o padre João Ebete, que vinha dar também sobre, eu não sei como é que ele chamava na época, política social, né? O padre Afonso, né? Explicar, na verdade, a gente não sabia como é que funcionava o mundo, né? E a gente foi abrindo os horizontes através mesmo da Bíblia, da fé, a gente trabalhava, porque tinha fé em Deus, né? Eu, pelo menos, não fosse minha fé, eu não estava... Como que era a questão de trabalho aqui para vocês? Como é que era a rotina? Como é que você se sustentava, sua família, a senhora? Bom, eu ainda era jovem, era sustentado por a minha família, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai chegou aqui, ele não arranjou mais terra. Ele comprou com o dinheirinho que ele trouxe lá, né, da propriedade. Meu irmão comprou uma chácara para ali. Mas ele já estava velho, já estava no tempo de se aposentar, para começar tudo de novo. Fiquemos na chácara lá, ele comprou uma carroça também, aí ele vendeu a chácara e ficou só na carroça. Aí logo ele se aposentou, né, que naquela época era bem fácil, quando começou era fácil. Só o meu irmão foi lá com o documento dele em Barra do Corte e aposentou ele. Aí ele ficou trabalhando na carroça até quando deu conta e vivendo dessa aposentadoria. As outras tudo casaram, né? E eu fiquei sendo sustentada por a família. Um dava uma coisa, outro dava outra. Minha irmã logo se engajou também na escola, né? Ajudava meu pai em casa. E até quando foi um dia eu dispensei um emprego. Eu vejo isso tudo como direção de Deus, né? Que a gente estava incutido na luta, eu também era jovem, não pensava muito, né, no futuro, era no já. Que a minha colega já tinha entrado para a Fundação CESP, né? Aí surgiu uma vaga, aí não podia, aquele tempo, quem era funcionário, não podia se meter com organização, com nada, né? E aí eu não fui. Aí depois a gente reivindicou o hospital de São Domingo, né? Porque parto era todo dia, meu irmão. Nós éramos um grupo de parteiros. E a TT, ela trabalhava pela igreja, né? Ela se sustentava, ela tinha um filho, a dona Elia, a mãe dela criava o filho dela, né? E ela no mundo. Veio a sobrinha, a Denise, em 79, sobrinha do bispo da Holanda, né? Ela é fisioterapeuta, mas aqui ela chegou e não disse que era médica, não. Muito tempo depois que ela era fisioterapeuta, né? Porque no nosso meio, nós só sabíamos que ela tinha estudado, né?
A gente não tinha nem curiosidade de perguntar para ela o que ela tinha estudado. Mas aí quando ela veio primeiro aqui, aí ela voltou. E o Dom Orlando, ela tinha vontade de sair, né? Disse que para o campo. Depois ela contou para nós, depois que acabou todo o nosso medo, né? Ela disse que na universidade tinha discussão política, né? Mas parece que eles não confiavam nela. Porque ela disse que quando o dia chegou na universidade, aquela discussão era séria. Chegou, não achou ninguém, a universidade fechou, né? Ela participava do movimento estudantil. Todo mundo tinha sumido e ela chegou na universidade, não tinha um professor e nem tinha aluno. Aí ela disse que não entendeu nada e ficou pensando, né, que aquela discussão toda estava indo, né? Bom, só isso, ela não conversava muito, né, porque a consciência da gente não avançava isso aí, né? Aí... Poderia comentar um pouco mais sobre essa atividade de parteira? Como é que era atender as mulheres que a senhora atendia? De onde essas mulheres vinham? Como é que era a condição de saúde delas? Como é que vocês atendiam na casa, iam na casa dessas mulheres? Sim, tinha um postinho lá que vinham mais da roça, né? Porque aqui era uma vila, né? Na verdade não é. Hoje tem o nome de cidade, mas ainda a gente vê que é uma vila ainda, né? Elas eram daqui mesmo, né? A maioria trabalhando aí, quem tinha terra trabalhava, quem não tinha trabalhava para fazendeiro, era fazer um empreito aqui, outro acolá, né? Trabalhando na roça, ou por conta própria ou para os outros, né? E a gente ia na casa e atendia lá no postinho também. Quando a pessoa não vinha para uma casa de uma família, né, para um conhecido, estava lá, tinha uma caminha para a gente atender lá. Aí os vizinhos davam de comer, né, até aquele dia que ela estava ali, às vezes ela ia embora logo. E aí começou a fazer o pré-natal no CESP, que no começo não tinha, né, a orientação era dada mesmo por nós, de fazer reunião com a gestante, para falar sobre os cuidados, né, do embigo do neném, sobre hidratação. Aí foi melhorando. No começo teve uma resistência, né? Porque toda a cultura, né? Ela tem uma resistência de mudar, porque a gente acredita nas raízes, né? Aí elas foram vendo que era bom, aí a gente ganhou o nome, né? Aí não queria mais ninguém. Tinha um trabalho também com a... Nós éramos chamadas parteiras leigas, né? E as outras tinham bem mais 10 parteiras, que também a Fundação CESP já trabalhava, né? Através dessa amiga nossa, né? Que tinha entrado para lá e trabalhar em conjunto. Orientava elas, né, para usar luva, que não usar mais azeite, né? E essa importância, dava um materialzinho para elas botar no embigo, né? E assim, foi para frente até que as parteiras mais velhas, né, não puderam mais trabalhar, Deus já levou, não tem mais nenhuma delas aqui. Só um minutinho, só esperar o carro passar. Eu gravei o nome de 4, né? Que a dona Jacinta, ela era evangélica da Assembleia. A dona Maria Rosa, que era católica. Tinha a dona Bela, né? Para mim ela católica também. Porque já estavam velhinhas, não estavam mais quase dando conta mais. E parecia outros aí. Mas as mais famosas eram essas aí, né? Parteira de curiosa, né? Aí nós fomos trabalhando, elas foram cansando, já foram chamando a gente também, não, as meninas são boas, nós já estamos velhas. Aí quando elas se apertavam, nós ia ajudar. E assim até que chegou. Aí veio a administração do primeiro, aí dividiram. Nós trabalhávamos com São Domingos, né? Toda a área de evangelização, era a mesma área de organização, né? Tomamos o sindicato de São João do Araguaia, colocamos Almir Ferreira Barros, que se destacou no movimento, né? E ele era realmente muito inteligente. A senhora já era casada com ele? Não. Ele tinha outra esposa, né? Nesse período. Nesse período. E a senhora atuava como parteira? Atuava como parteira e no sindicato mais eles. Certo. E aí a gente ia e fazer esse percurso, eram 5 delegacias. São Domingo, Palestina, Brejo Grande e Santa Rita. Mas a mais forte era a Palestina. Santa Rita tinha um membro forte, que era ele, né? Mas sempre fraquinho, porque ele tinha menos gente.
Mas aqui era mais forte, né? Aí a gente começou a andar. O seu Giovanni, que era o seu Giovanni, e eu, né? Os mais da frente, assim, porque os outros estão trabalhando. Aí começamos a andar para São João. E a gente tinha uma reunião de vez em quando com a CPT, né, para nos orientar. Fomos estudar o Estatuto do Sindicato, o Estatuto da Terra, né? Isso que a gente ia aprendendo, a gente ia atuando, né? Aí até que foram 6 anos de luta, caminhada aí para as vias de pé daqui para o entroncamento, mas o seu Giovanni. Depois ia para São Domingo. Aí lá nós dormia e ia para São João. Aí lá do entroncamento de São João nós ia de pé também. Isso era uma vez no mês nós fazia isso. E aí quando tinha um domingo que é a reunião da delegacia, nós ia para lá, para Santa Rita, de pé, daqui para Santa Rita. Atravessava a Transamazônica e ia. Aí também quando era o daqui, o Almir vinha de pé também. E assim fizemos esse percurso. Aí surgiu lá o pessoal ocuparam aqui o Imbaubau, ocuparam o Cuxiú, a Mescão, foi se expandindo para lá, né? E acrescentou a DLA, até que o presidente do sindicato expulsou nós do sindicato. Mandou que nós estávamos, lá mandou uns artigos. Que ano foi esse? Assessor expulso? Foi dos anos 80, 79. Foi o primeiro presidente do sindicato. Foi o primeiro presidente do sindicato. Já tinha 10 anos que ele estava no sindicato. Era nomeado pelo Prior, como que era essa? Não, ele foi nomeado mesmo pelos trabalhadores. O seu Giovanni e o Almina participaram do início, né? Aí depois morreu, aí depois veio de novo, quando eu entrei, o sindicato já existia, né? Acho que foi em 75 que ele foi fundado. Aí esfriou, né? Teve uma história de uma cooperativa, que isso não faz parte de mim, né? O Almir que contava direito. Os que contavam esse direito, tudo já foram. A não ser que o Jurandir saiba, né? Deve ter gente no 74, não sei, que conta. Que o INCRA, Palestina ainda teve projetado para mudar lá para o INCRA. Eles fizeram uma agrovila ali. Acho que vocês passaram, né? Lá era uma agrovila. Segundo os mais velhos aqui, o Chico do Gílio vai destrocer isso. Lá, eles quiseram mudar a Palestina para lá e o povo não quis, né? Isso foi história que eu ouvi. Aí o pessoal não quis. Porque aqui a Palestina... desculpa, pensei que não tem nada não. Porque aqui a Palestina foi começada pelos agricultores também. De Araguatins, começaram a botar roça por aqui, aí foi vindo um, foi vindo outro. E o seu Chico do Gílio sabe bem o início, né? Que eu cheguei aqui. Quem é a pessoa que sabe falar sobre esse período em que Palestina estava sendo projetada para ir para a Agrovila? Eu acho que o Chico do Gílio sabe falar isso. Chico do Gílio. Chico do Gílio, ok. É o mesmo Francisco, o nome dele foi Chico do Gílio. Ele era um político aqui, mas agricultor. E como que era assim que vocês chegaram, por exemplo, em relação a essa coisa da Transamazônica, né? Como que era a relação de vocês com os imigrantes que chegaram aqui, com os vizinhos, né? Ou como foi logo a relação com os moradores locais, né? Como que vocês manteram o contato nesses primeiros momentos, né? Havia pessoas de outros estados, além do Maranhão? Como é que era essa? Existia, mas a maioria era maranhense e mineiro. Maranhense e mineiro era o que mais predominava aqui, do meu conhecimento, né? Mas tinha gente tinha capixaba, tinha muita gente do Goiás também, goiano que já veio do Goiás para cá. Esses eram os mais... Como assim um tipo de relacionamento? Como é que era a amizade, como é que era a vizinhança, todo mundo participava das mesmas coisas, assim, da igreja? Não, a igreja sofreu muito no período. Eu cansei de abrir a igreja e não juntar ninguém, porque o pessoal tinha medo. Abri a igreja, a ver quando as irmãs estavam aí. Aí depois as irmãs foram catequizando, foram explicando e o pessoal foram melhorando na fé. E tinha também um senhor do AI-5,
que era o senhor de Aderbaldo, que ele se meteu até na escola, como monitor lá do Projeto Minerva. Quem era a pessoa? Era do AI-5, Aderbal. Ele era marido de uma professora. Aí ele vivia aí, só curiando os outros. Aí ele se meteu na escola, porque o grupinho da saúde estava lá, né? Tava eu, a Dagmar, aí o Denê e a Rita Sandes, que era o grupo de parteiro e do grupo do postinho, né? Nós botamos um posto comunitário de saúde, né? Mas só tinha um nome assim, menina do postinho, menina do postinho. E aí ele se meteu lá na escola para assuntar nós. E nós nem. Aí ele, primeira coisa que ele mandou, botou a gente para fazer uma redação. Acho que ele queria pescar nossas ideias, né? E a gente nem sabia negócio de política, nem de nada, né? Não sabia nem do povo da guerrilha, que era um pessoal político, né? Ninguém falava desse assunto. A igreja só se defendia, né? E nós não era guerrilheiro, não, era cristão. A comunidade estava lá no evangelho. Então era por aí, a gente se guiava e ganhava força. Mas teve o pessoal que foram maltratados, né? Eu conheci 2 aqui, já morreram. Inclusive morreram com consequência de ter apanhado, né? E os pobres nem sabiam de nada. E o finado Aderico e o finado Pipoca. Mas eu não sei muito contar isso aí, não. Eu só sei que a gente encontrava comigo. E vixe, Maria, para ele nós era terrorista. O povo precisava da gente, alguns, né? Precisava, tinha medo, mas na hora da precisão chamava. Mas depois não queria mais se relacionar, né? Mas teve sempre um povo que acompanhou, que tinha mais esclarecimento, né? Que sabia que nós éramos daqui, nós éramos maranhenses, nós éramos gente da igreja. Inclusive tinha uma mineira. Inclusive ela voltou para a terra dela. A Dagmar, parteira, era mineira, né? E tinha outra goiana, a Tetê também era goiana, eu era maranhense. E como é que vocês faziam quando tinha essas pessoas, né? Como a senhora mencionou, que ficava tentando vigiar, saber o que vocês estavam fazendo, captar as ideias de vocês. E como é que vocês Ele faziam? fez uma reunião conosco. Fez uma reunião, um dia saímos da igreja, ele disse, quero uma reunião com vocês. Nesse tempo já tinha saído o jornal Resistência, né? A DDH, era em Belém, que funcionava, o jornal Resistência já tinha saído com o pessoal da guerrilha do Araguaia, né? Já estavam saindo de jornal, porque sempre a imprensa, aí derrubava o banco, a gente sabia derrubar o banco na cidade, né? E o jornal Resistência, o Mano trouxe para cá, né? E a TT levou para nós ler, né? Aí a gente começou a conhecer um pouco da história, né, da guerrilha, o que era o objetivo deles. E ele... Pois é, mas aí ele fez a reunião e mostrou esse jornal. Que esse jornal era terrorista, que não sei o quê, esse pessoal era não sei o quê. Mas nós não demos confiança para aquilo, não. Nós já tínhamos assim um pouco de... E que era, o objetivo era a mesma coisa, esses padres não sei o quê, não sei o quê. E a irmã Guida trabalhava junto com a mulher dele. Ele era tão ruim marido que ela foi embora, deixou ele. Aí ele ficou por aí, só ganhando o dinheiro dele, fazendo fofoca. Mas nunca teve nada com nós, nunca foi. Agora o Mano foi chamado, detido umas 3 vezes. No 8, tinha o tal do 8, né? Toda coisa que o pessoal fazia assim com o dia errado, aí dizia, o 8. Eles levavam lá pro 8, entrevistavam. E o Mano, só que hoje o Mano fala, mas na época ele não falava para nós, não. Acho que com medo da gente se intimidar também, né? Ele também dava muito apoio nas reflexões do Evangelho, né? Lá junto com a TT. Porque nós se afastamos também de ver falar, e a gente se afastava e não sabia por quê. Aí depois a TT vinha, conversava e continuamos. Aí tomamos consciência mesmo de que o que era, né? E o nosso trabalho era de cristão. Só repete, por favor, o nome do homem que fazia esse monitoramento ali, vocês, que a senhora disse que é do AI-5. Aderbaldo. 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 E dona Luzinete, como que era a atuação em todas essas frentes, né, na igreja, na educação, no sindicato? Como que era a sua atuação enquanto mulher? A senhora enfrentou alguma dificuldade, alguma resistência, preconceito?
Enfrentamos. O primeiro que nós enfrentamos foi na nossa família. A minha família chegou a reunir, porque eles viram o movimento guerrilheiro, né? Me reuni para mim, aí meus irmãos chegaram, porque eles viram o que o exército fazia também, né? Aí eu fiquei, foi assim, sem entender nada, né? Minha família nunca tinha reunido. Aí meu irmão chegou, reuniu lá na casa da minha irmã. Eu já tinha me deitado. Eles tinham sempre preocupação comigo, né? Aí eu já tinha me deitado. Aí, não, vamos lá na casa da Liel, minha irmã. Eu disse assim, não, não vou não, eu já estou deitada. E a mãe, vai minha filha. Aí eu fui, levantei, troquei minha roupa e fui. Era para me largar o serviço, aí acenderam vela lá, botaram refrigerante, eu não entendi nada daquilo, sabe? Aí digo, gente, nós não somos terroristas não, nós estamos fazendo trabalho de evangelho, nós não tem nada a ver com esse povo não. Não, mas o exército pode te pegar e nós não pode fazer nada, nós não pode te defender e tal e tal. Mas eles viram que minha cabeça estava outra, né? Outra assim, no sentido que eu não acreditava nada daquilo, né? Aí depois eles foram vendo também, todo mundo começou a apoiar o trabalho, né? Também começou a abertura política, né? Com muita luta aí dos movimentos. Nós começamos a fazer parte também do Movimento Nacional de Saúde, também provocado por a igreja, que foi um tal de Enemec. Aí convidaram aqui a diocese. Aí o pessoal não tinha como também, porque se parecia um furado, só tinha nós, né? Aí viu que ninguém mexeu com nós também, e o pessoal também foi tomando consciência, né? Aí saiu os candidatos, acabamos indo para a política. Os candidatos da comunidade, que chamavam. Na época, porque era só o pessoal da igreja, né? Os animadores entraram. Entrou Adelso Mota, que era daqui, um agricultor também, na política de... Foi 83 que houve eleição. São João tinha eleição, mas Marabá não tinha não. Mas Palestino, São João do Araguaia também era considerado área de segurança nacional. Aí tinha o hospital do Exército lá em Belém. Uma vez eu fui com uma mulher que teve um médico que disse que pela aí que ele fazia a cirurgia dela, né? A ligação, naquela época era difícil. Aí eu fui com ela, a dona Laudilina. Aí até para eles era difícil trabalhar. Aí o chefe perguntou, quem disse que faz aqui? Ele disse, não, eu vim porque o médico disse para mim vir que ele fazia. Eu disse, mas quem foi? Ele disse assim, eu não sei o nome dele não, mas se eu ver eu conheço. Aí passou e ela falou. Mas aí, enfim, eles receberam. Nós fomos para a casa da Isa Cunha e Humberto Cunha, né? Aí ela ficou lá, quando ela saiu, ela foi para a casa do Pedro Romiero, um amigo de Dom Orlando, né? Um médico que tinha lá em Belém. E Dom Orlando foi um bispo muito bom, que levantou as comunidades, né? Era do movimento. Eu acredito que naquela época precisava. Hoje a igreja está atuando de uma outra maneira, mas eu aceito também, porque não tem mais terra para a gente ocupar. Não tem, aí virou um movimento. Daí, e colocamos o Almir passou o primeiro mandato, né, que era de 4 anos. Aí depois o pessoal reelegeram ele de novo. Mas quando, no primeiro mandato, já tinha construído o Hospital de São Domingo, né? Aí eu tinha que trabalhar, né? Não podia mais viver sobre a minha... Já tinha 20 e poucos anos, 26 anos, era 25. Aí quando nós ganhamos o sindicato, eu não pude mais trabalhar no sindicato, né? Assim, porque eu tinha que me sustentar, né? Aí entrei lá para trabalhar em São Domingo. Aí nessa época eu já tinha tido alguns sintomas, só que a gente não sabia, de depressão, né? Aí eu digo, não dá mais para estar nessa correria não. Aí eu fiquei só com o trabalho do hospital, trabalhei 2 anos lá em São Domingo, aí a TT foi ali e pediu para mim vir para cá, né? O seu Almir morava em São Domingos? O Almir morava na Vicinal Santa Rita. Aí depois ele não parou morando em canto nenhum, depois que ele foi pro sindicato. Quando vocês se conheceram, como
casamento. Ah, e foi Fala um outra pouco da sua história. história de vida, dos filhos. Bom, filho nós não tivemos. Não tive a graça de ter nenhum, não. Bom, aí ficamos trabalhando. A mulher dele era muito ciumenta, né? Quando eu parti, fiquei lá na saúde, né? Aí eu fui lá, olha, gente, na Assembleia, eu era a segunda secretária, né? Ele segunda secretária, eu não posso mais, por causa do meu estado de saúde, eu tenho que assumir o meu trabalho, a minha vida. Mas a gente está lá como companheiro. Aí o Goda assumiu, o outro que era o secretário era professor também. Aí entrou um porceiro do Cuxu como secretário. Eles levaram a luta, a gente era apoio, né? Teve a morte ainda do Zé Pretinho. E o Almir ficou muito perseguido, né? Ofereceram. Porque ele começou a busca, né? Pela reforma agrária, que era a nossa bandeira, né? Que a reforma agrária não era só ter a terra, era ter. Aí fundamos uma delegacia no Cuxu. Aí eu digo, bom, agora eu vou ficar aqui só de apoio. Aí de vez em quando eu ia, mas ele lá no Cuxu. Aí inventaram fofoca dele, que ele tinha ido para Belém para vender o Cuxu, aí tinha uns poceiros ameaçando ele. Aí o Jurandir de São Domingo, Almir, não é bom tu entrar lá não, porque tem poceiro zangado contigo. Esse rapaz, eu vou lá agora. Aí o Jurandir foi lá uma vez mais ele, e outra vez eu fui mais ele. E a gente ia de pé, né? Dentro da mata, só tinha picada, né? Aí eu fui mais ele. E ele tinha mesmo recebido uma proposta, ele e o Goda, até o final do Goda. Almir, rapaz, se fosse eu, pegava aí esse rapaz, tu tá doido, Deus me livre. Se até aquele ponto tinha levado a gente a fé em Deus, ele disse, eu nunca traí, eu estou aqui por causa de Deus. Ele tinha uma terra. Eles perguntaram para ele por que os fazendeiros andando perseguindo ele em Belém. Ele esteve escondido na casa da Violeta, do Despe, né? Ele passou um dia escondido, ele estava no Marabá e ele não parava, né? Inclusive teve uma área aqui que era do Alzerino, que era aqui perto do Embaubal. Os poceiros tiveram que largar. Ele disse, rapaz, eu não vou defender isso daí, porque a minha cabeça vai rolar. Então é melhor a gente ter ele, né? Aí vocês pegam a indenização, que é melhor. Aí eles pegaram, largaram lá para o Alzerino. Que diante de tanta luta era melhor nós perder ele do que perder um companheiro, né? Como é que era a senhora falando dessas ameaças aí? Como é que era? Como é que vocês lidavam com essa situação? A senhora já chegou a sofrer algum tipo de ameaça? Como que vocês lidavam com essa situação? Como que vocês não, mas a avisação, mas era só a proteção, era só ele não andar só. Porque essa foi mais forte porque já tinham pegado o sindicato, nós tínhamos uma ferramenta mais forte, né? Não estava mais em oposição. De São João. De São João. Que abrangia toda essa região. De toda essa região. São Domingo, Palestina, Brejo Grande e PA 150, Abel Figueiredo e Bom Jesus. Abrangia isso aí tudinho. Aí ele passou a ser perseguido por causa dessa luta, né? Era lá dentro do Getati, era só reunião com porceiro, era reunião dentro do Getati, era reunião em Belém, e aí a vida dele não teve mais sossego, né? E a mulher dele fazia parte do sindicato, né? Porque toda a vida ela foi assim, mais assim, por riqueza, né? Aí ela ficou junto, mas dando para ciúmar e ele tinha que ter certos cuidados, quase não parava em casa. Mas ela ficou no sindicato para andar mais ele. Mas aí ela não queria, ele não tinha nenhum filho, né? Os filhos que ele tinha criado, já estavam criados, que eram os dela, né? Aí, até que, para mim que era o talo aqui, eu esqueço. Aí eu fiquei, quando eu vim para cá, eu trabalhei em 86, que foi o tempo que eu entrei eu fui 85, que eu entrei pro hospital, né? Trabalhando como visitadora. Aí foi o ano que eu passei doente, né? Com depressão, não vi nenhum mundo. Quando eu me retornei, eu voltei pro meu trabalho em 87 e 88 a TT se elegeu. Aí ficava muito ruim eu fora da minha família, porque eu fiquei tendo episódios, né?
Aí eu fui, nesse tempo já tinha a regional da CESP em Belém, em Marabá, aí eu fui pedir para o Freilão, para eles me cederem para cá, para o posto da Fundação CESP, por causa do meu estado de saúde. Aí ele disse assim, não, você pede para a TT, que é muito mais fácil, ela tem mais força, porque ela é prefeita. Aí eu fui pedir para a TT, e aquele tempo era difícil. Aí a TT batalhou até que eles me cederam para cá, e eu vim e nunca mais saí. Aí me aposentei por aqui mesmo, já pelo fato mesmo da minha saúde, né? Eu não venci. Hoje eu já estaria aposentada, né? Pelo tempo de serviço. Mas eu me encostei, né? Pelo fato da minha situação. De vez em quando tinha depressão, já estava tendo falha de memória. Assim, ainda vou chegar lá no casamento. Aí fiquei aqui. Aí Almir ficou trabalhando no sindicato, ele venceu os 3 primeiros anos, aí fez a eleição e o povo não queria que ele saísse. Se saísse, havia divisão no sindicato, entrava outro candidato. Aí o Jurandir, o grupo assim mais perto, Almir, é o jeito que tem que ficar mais um mandato para tu preparar outro. Ele disse, eu vou ficar mais um mandato, mas desse eu não passo, porque eu não vou virar padroeiro de sindicato. Aí formou a equipe dele, ele já tinha formado muito delegado, Aí a Renilde entrou também do Brejo, entrou para a diretoria. Entrou um grupo de mulheres, a Cleidneus também, lá de São Domingo, que eram assim, professoras, mas eram professores rurais, né? E entrou, todo mundo fez esse trabalho já e não fiz mais parte. Mas quando nós entramos para o sindicato, não tinha, o povo se filiava para receber assistência do Fundo Rural. Era tampar o sol com a peneira, tampar a veta, né? Não era para o Fundo Rural, o povo tinha direito de ser sindicalizado, era qualquer um. Mas aí, não, pagar o sindicato para ter direito de Fundo Rural, ali às vezes pegavam uma guia, eles nem precisavam, era Araguatins. Nossa assistência maior era Araguatins, atravessando a balsa ainda. Quando nós não dava conta aqui de um parto, nós tínhamos que ir. Nesse tempo de carro que tinha aqui, Balinha, só era o carro do Luizinho, irmão da TT. Aí descambava com mulher aí. Tinha vezes que já constatava, as mulheres não eram muito chegadas pré-natal, né? E às vezes teimavam com aquela dúvida, olha, você tem que descansar no hospital, porque o seu parto tá perigoso. Às vezes já dava para prever, né? Mas aí às vezes elas teimavam só ir na hora. Eu fico pensando que hoje está tão fácil, o povo ainda acha tão difícil. Parece que quanto mais a coisa é difícil, Deus sabe mesmo providenciar, né? Bom, aí eu vim para cá, fiquei trabalhando a TT no Brejo Grande. Aí eu voltei para o postinho comunitário, né? Trabalhando emprestada para o Brejo. Fiquei indo para o Brejo, digo, não, eu não quero ir para esse Brejo não, eu quero ficar na Palestina. Eu vou trabalhar lá no postinho mesmo, aí ainda existe o postinho, né? Aí o postinho caiu, aí um morador deu uma casa lá embaixo, aí nós fomos. Aí ele disse, pode ficar aí até eu achar comprador. Aí ele achou comprador, aí disse, agora, eu digo, tudo bem. Aí o outro morador deu outra de frente assim, uma casinha de taipa, né? Mas nós arrumamos tudo lá e ficamos trabalhando, eu mais a Rita, sempre querendo achar que é o... Aí ficamos trabalhando, depois a TT me transferiu aqui, que eu estava sob a direção dela, né, da prefeitura, me transferiu aqui para a Fundação CESP. Aí eu parei com os partos, né? Aí botou a outra parteira para lá. Aí eu fiquei, foi até bom mesmo que eu estava precisando de dormir. Mas gostava muito do meu trabalho de parteira. Aí eu fiquei, fiquei até... Aí depois elegeram o Zé Batista. Aí o Zé Batista já estava quase com 1 ano de mandato e não tinha secretário de Agricultura, né? Aí a TT disse, Zé Batista... Aí o Almir já tinha vencido o mandato dele no sindicato, né? Já estava rendido, aí ele já tinha vencido o mandato dele na FATA, né? Ele fez um mandato por lá, fez outro na COCAT. Ele disse, pronto, agora vocês tomam conta. Mas houve muita divisão. Enquanto ele estava, não houve divisão no movimento. Ele conseguiu, né, manter as tendências que vêm. Aí ele estava ansioso lá Ele já tinha andado em 7 países, né? Parece que foi em 7 países. Um foi o Haiti, outro
Ele diz tudo, mas não decora não. E ele tinha uma experiência, além de ser agricultor, né, ele viu outras experiências, né. Aí a Tetê disse, Zé Batista, eu vou arranjar um secretário competente para você. Aí foram lá na casa da irmã dele, lá na Liberdade, que ele estava lá, né, morando com o irmão dele, pegar a refeição na casa da irmã dele, né, que o irmão dele morava sozinho também. Já estava separado da mulher. Nessa época do sindicato, a mulher separou dele. Separou dele, arranjou outro, e aí também ele deixou. Deixou a terra dele, disse, pois então, tá aí a terra, eu não vou vender ela. Ele disse, não, vamos vender para tirar sua parte. Ele disse, não, eu estou lutando por terra para os outros, é pecado vender terra, eu não vou vender, você fica com ela todo dia. Deu de porta fechada para ela. Ele tinha gado, tinha animal, tinha um pasto, era bem a propriedade dele. Eu só quero que tu lembre dos filhos. Os filhos eram dela, né, legítimo só dela, ele criou 2, né, tinham como filho, né. Só não era, ela registrou os 2 como dele, sem o consentimento dele. E que ela era assim, olhava assim, muito negócio de herança, né. E ele disse que tinha dado a palavra para ela, olha, se um dia a gente não viver, não pense que eu quero não, eu deixo tudo para tu, lá com esse negócio de herança, mas ela registrou os 2 filhos no nome dele, ele não sabia, depois ele ficou sabendo, né. Mas não teve consentimento. Olha, ela usou a irmã Odete, para testemunha dela. A irmã Odete não pensava que ela ia inventar isso, né? Quem nunca conhece as pessoas. Pensava que era com o consentimento dele. Aí ele disse, não, mas não vou atrás disso não. Aí deu tudinho para ele, só que ela não se lembrou de uma sobrinha dele que eles criavam, né? Que já tinha saído da casa dele, né? Ela não se lembrou só dos filhos. E ele comprou... na época da perseguição, o Ademir Andrade era o deputado, né, que nós tínhamos eleito. Ele foram, não sei se foi no 8, na polícia, nessas autoridades que dão, pedir a licença para o Almir usar um revólver, né? Porque aí contou a história, né? Eu não sei se foi o Ademir Andrade que deu. Não. Pode ir lá. Eu não sei se foi o Ademir Andrade, sei que eles conseguiram a licença e um revólver para o Almir. Aí ele usava na pasta, nunca botou esse revólver na cintura. Ele disse, eu ando com esse revólver, mas eu espero. Foi ele, a Tetê, a Denise e o Ademir Andrade. Eu espero que nunca precise derramar sangue de ninguém. É para se prevenir, né? Aí ele já teve dia de dormir arrodeado de pistoleiro. Aí eles pediram, o Ademir Andrade foi pedir segurança para ele também. Aí ele disse, eu não quero gente da polícia não. Naquele tempo a polícia militar era mais corruptível, hoje já está em tudo, né? Aí ele disse, eu não quero da polícia, eu quero ser da federal. Aí arranjaram, aí a polícia disse assim, mas nós só podemos lhe guarnecer se você ficar aqui na rua. Lá no seu lote não tem como. Aí ele comprou uma casinha de madeira lá na Nova Marabá. E a mulher mudou para lá e ele se hospedava quando vinha das viagens, né? Às vezes vinha um lote também. Aí, mas ele era vivo. Um dia eu encontrei ele lá no supermercado Alvorada. E os 2 policiais estavam lá e no carro ele foi fazer compra, parece que para o Cocate, para a Cate, ele foi fazer umas compras. E os pistoleiros entraram atrás dele. Tentaram seduzir ele, eu não dei fé disso. Depois ele me contou. Ele disse, seu Almir, eu disse, menino, não posso conversar contigo não, esses caras aí estão atrás de mim. Não posso tirar o olho não, os policiais não estão nem dando fé. O carro estava lá fora, né? E eu fiquei assim. Aí ele entrou e eles foram atrás. Ele só falou comigo assim, não pode te dar atenção não. Eu vim fazer umas compras aqui e a polícia veio comigo. Aí ele entrou e disse, esses caras aí estão atrás de mim. Ele disse que já tinham conversado com ele lá dentro, que queriam conversa com ele lá fora. Aí ele, tentando seduzir ele assim de uma maneira, né?
Disse, não, nós queremos conversar com você ali fora, né? Eles queriam era conduzir ele, né, lá para fora e atirar. Aí ele disse, não, não posso ir agora não. Eu estou fazendo aqui as compras. Depois você vai falar com nós. Aí ele veio, esses caras aí estão atrás de mim. Aí acho que ele falou com a polícia, também larguei ele de mão e fui embora, né? Ele disse, a polícia está bem aí. Aí ele foi lá com a polícia e disse, os caras bem estão querendo me carregar para fora, me chamando. Aí os policiais foram lá e falaram para eles, o que vocês querem com o moço? Aí falaram lá da maneira dele. Ele dava os detalhes, mas eu não sei dar os detalhes não. E uma vez também eles rodearam a casa, essa casinha, né? Aí ele não dormia na casa dele, um dia ele dormia na casa dele, outro dia na casa das irmãs dele, outro dia na casa do Paulo de Tarso, que era o advogado, né? Que trabalhou, inclusive, botou os pulseiros para dentro aqui no Baubau, quando sofreu o despejo, né? Outro dia dormia na casa do Mano, era assim, né? Variava, ele disse, não, tu não dorme todo dia. Um dia chegou um cabeça branca do Brejo Grande, na casa lá da finada Patrocina. Hoje os irmãos dele já foram tudo depois dele, né? Pro outro lado da vida. Aí chegou lá um cabeça branca, perguntando por Almir. E o que vocês querem com meu irmão? Vocês vão pra lá, bandeira. Ela tinha a língua solta. O que vocês querem com meu irmão? Ele não tá aqui não, e ele não mora aqui não. Aí disse um bocado de coisa para ele tava lá, né? E assim foi a vida dele. Um dia ele disse que ficou arrodeado de homem deles. Só que nesse dia também, não sei se foi um ou dois, passou a noite rodeando a casa. E a mulher dele ainda estava junto com ele nessa época, né? Ela estava lá, ela ficou com medo. Aí ela disse que ia sair. Ele disse, não, pode sair, pode ir embora. Aí ela saiu e foi embora. Acho que eles pensavam que ela ia sair também, mas lá tinha um bocado de pulseiro junto com eles. Aí eles começaram a guardecer o Paulo também, onde ele dormia, ficava também alguns pulseiros, ajudaram a dar a guardição dele, né? E a senhora, como esposa, sofreu alguma perseguição, alguma ameaça? Não, aí nessa época, ele já tinha saído do sindicato, aí eu, voltando à história lá, que a TT foi convidar ele para trabalhar com o Zé Batista, como secretário de Agricultura. Já tinha quase um ano de mandato, me parece. Aí ele veio, eu estava aqui também. Aí ele disse, não, eu vou lá olhar primeiro, ver como é que está o ambiente, aí eu digo se eu fico ou não. Aí ele veio, o Zé Batista mandou ele ficar no hotel ali da nora dele. Ele ficou um dia, mas não gostou. Aí ele disse, não, eu vou para a casa do Giovanni, que era uma casinha de taipa que tinha bem aqui que era o nosso amigo do sindicato, né? Eu vou para a casa do Giovanni, não gosto de estar em hotel, não. Aí Giovanni, eu passar por aqui um dia, pode passar. Aí ele ficou lá na casa do seu Giovanni, que era um companheiro nosso. Hoje ele está em Goiânia também, está velhinho. E ficou, né? Aí eu sempre frequentava a casa do seu Giovanni e ele lá. Aí ele disse, Giovanni, eu vim para cá para trabalhar na Secretaria da Agricultura. Como é que está o sindicato aí? Nesse tempo já tinha havido a divisão de tudo, né? Já tinha o sindicato de Palestina, já tinha o sindicato do Brejo. Dividiu o município, nós do movimento não era a favor da divisão dos municípios, porque ia enfraquecer, né, o movimento. Como de fato, teve que fundar um bocado de sindicato. Aí ele disse que se sentiu em dívida, quer dizer, em dívida com o pessoal de Palestina, porque nós que demos a maior força, né, para a retomada do sindicato, e a FATA, a COCAT foram frutos, né, desse trabalho, que tinha um sindicato de Tupiranga, mas pela região, Palestina ficou fora, né, Palestina e Brejo. Aí ele se sentiu em dívida, que ele pelejou para incluir mas não foi aceito, né? Porque a ideia não era só dele. Aí deixaram. Aí ele disse que eu quero trabalhar aqui como secretário de Agricultura e dar apoio ao sindicato. Mas aí, infelizmente, as pessoas vão mudando de ideia, né? Quem era o presidente era o Bento. Aí o Bento deixou se contaminar por partidariamente, embora ele tivesse o seu partido, né? Esse era o pensamento que a gente trazia. No sindicato ele não pode fazer divisão. Aí já era outro pessoal na CPT, que era um petista também. Infelizmente,
em movimento não tem partido. Mas os partidos puxam, né? Aí a CPT que começou, não sei se era ele que entendia errado, e ele não quis trabalhar com nós. E eu estava no sindicato Marro Bento. Aqui eu entrei, eu digo, não, gente, eu já sou funcionário, eu não posso estar aí não. Mas eu vou entrar um dia só para ajudar vocês na secretaria. Aí foi indo, fizeram a eleição, eu digo, não quero mais isso não. Ainda quiseram passar a presidência para mim, eu digo, Deus me livre. Era o Zé Cearense que ficou na Previdência, passou um papel, eu digo, não vou atuar, porque eu sou funcionária e não vou fazer o papel do sindicato, eu vou cuidar da saúde. Não quero de jeito nenhum. Eu não posso mais ser nem sócio. Eu sou sócio porque vocês me aceitaram, porque eu sou da classe, né? Mas eu não quero mais isso, não. Aí ele não entendeu, sabe? Não entendeu, não quis, ficou contra, porque quando o Almi veio para trabalhar na Secretaria da Agricultura, ele disse, olha, seu Zé Batista, eu não sou do PSDB, eu sou do PSB, que é o partido que o Ademir Andrade fundou, né? Eu sou do PSB. Mas aí, aí ele escreveu uma carta, né, para o partido, que ele não tinha passado para o PSDB, que ele estava trabalhando aqui. E o Ademir Andrade cortou ele do partido, né? Aí o seu Zé Batista, eu não quero saber de partido que você é, quero saber que você desempenha o serviço. Você pode pertencer ao serviço que quiser, partido que quiser. Aí o Ademir Andrade, porque ele estava trabalhando com o PSB, PSDB, aí cortou ele do partido, aí ele mandou, não aceitava, né? E ele mandou uma carta, dizendo que ele estava desempregado, que ele estava trabalhando, não era para o PSB, ele estava trabalhando para a sobrevivência dele. Se o partido tivesse um emprego para ele, que oferecesse, porque ele tinha que sobreviver. Aí não respondeu e ele continuou trabalhando aqui, mas nunca passou o PSDB, não. Porque tinham nossos amigos, né? Os companheiros são sempre companheiros, estejam onde estejam lutando, não importa, que está lá lutando com uma coisa. Aí ele terminou o mandato com o Zé Batista, aí ele ficou ansioso. Não tinha uma sala para ele, nem uma cadeira. Aí tinha o Higínio, que era o secretário de saúde, né? Que era de Belém da CESP, né? Se deram muito, aí ele disse, rapaz, eu estou aqui de mão atada. Não sei o que eu faço. Aí o Higínio tinha a secretária de saúde, tá aqui, Almi, uma sala para tu e uma cadeira. Ainda hoje a cadeirinha está bem ali. Ele não deu essa cadeira, disse, essa cadeira eu vou levar para casa. Tá lá a cadeira. Aí foi que ele teve uma salinha, né, para atender os agricultores. E eu, nesse tempo, eu estava de licença, né, afastado do serviço, e comecei a ajudar ele lá, né. Afastado da saúde por causa da depressão, né. Aí, porque a saúde é um tumulto, né. E lá, para mim, com ele, era uma diversão. Aí começou a nossa proximidade, né. Aí começamos a conversar nas lutas. E eu nunca pensei, porque eu tinha assim, uma consideração por ele, assim como um pai, né? Porque era só eu de jovem no meio deles. E nova, né? Os jovens nunca quiseram assim engatar. Era o seu Giovanni e ele, tudo gente assim que tinha o dobro da minha idade, né? Aí começamos a conversar, ele estava se sentindo só, já tinha 10 anos separado da mulher. E na época, respondendo também a sua pergunta, se eu não tive dificuldade como mulher, sim. Sim, que eu era mulher do Giovanni, que eu era mulher do Almi, que não sei o quê. Mas isso, o povo de fora, o povo da luta não sabia quem a gente era, né? Dava maior força, a igreja também, né? Porque a mulher não podia sair com homem, inclusive. Meu pai era ciumento, mas a minha mãe tinha confiança em mim e as pessoas também, eram tudo pessoas responsáveis. Porque naquela época você até entregava um almoço para um casado, hoje que acabou essa cultura, né? Vão para a festa, então leve minha almoço. Lá era para proteger qualquer coisa. Então com eles eu tinha assim, essa consideração. O seu Giovanni, um espírito muito jovem, brincava, judiava comigo, o seu Giovanni. O Almi não judiava de ninguém não, né? Puxava a brincadeira assim, a vez eles me tocaram no maribondo. Tipo, seu Giovanni. E por aí começou, sabe? Mas era um respeito que a gente tinha um por o outro. Eu disse, nunca pensei, disse, vamos ver se dá. Eu disse, eu não sei se eu vou gostar de tudo diferente, não. Você mas de primeiro não gostava?
Não, gostava muito dele, a gente era muita afinidade com as ideias, né? Mas assim, um gostar diferente, de consideração, né? Ele dizia assim, por incrível que pareça, Luz, eu também tenho assim, tu como filha. Assim, aquela consideração. Digo, vamos ver se esse sentimento dele disse, não, mas eu só quero alguma coisa se for pra gente casar. Eu digo, ó, se o sentimento da gente mudar, a gente casa. Se não, aí não vai dar certo, né? Mas a gente conseguiu, assim, uma relação muito madura, a gente sabia o que queria, o que estava fazendo. E foi bom até o tempo que durou. Durou 16 anos, né? Casaram que ano? Em 79, 99. Casaram em 99. 99, na igreja Nossa Senhora Aparecida, no dia 20, dia 16, não foi, França? Não. Faltava 3 dias para o aniversário dele. O aniversário dele é 18. Dia 18 de outubro. 89. Uhum. De 99. De 99. De E aí, 99. como é que foi a vida de casada e vida também ainda na militância? A senhora Não. conseguiu conciliar essas atividades? Não, quando a gente pensou em casamento, eu disse para ele que eu não queria mais vida de militância. Que nós já tínhamos contribuído, ele também. Aí ele concordou que ele também não queria mais não. Nós vamos participar como participante, mais militante de frente, levar. Nós não queremos não, porque eu não tinha mais saúde suficiente, ele também não. Inclusive, quando nós ainda estávamos namorando, um dia eu vi o rosto dele assim, bem quando eu via vermelhinho, né? Eu disse, amigo, o que tu tem? Que de vez em quando é calor, é? Que tu fica assim com o rosto vermelhinho. E ele disse, não, Luz, eu acho que eu tô com problema de pressão. Aí eu disse, pois vai lá no hospital que eu vou ver essa pressão. Aí eu olhei e disse, não, a pressão tá boa. Mas eu percebi uma falha, mas isso só o médico sabia o que era, né? Parava assim na hora que... Aí eu encaminhei, nesse tempo era o doutor Ortílio, estava trabalhando aqui. Aí encaminhei para ele. Aí o doutor Ortílio disse, não, você está com uma falha no coração. Você procura um cardiologista que resolve isso. Bom, você pode procurar. E ele procurou o doutor Júnior. Isso antes de nós casar, né? Em Marabá. Ele trabalha lá no Celina Gonçalves. Aí ele disse, seu Almir, eu sei fazer todo esse serviço. Acontece que eu não tenho aparelhagem, mas eu tenho um colega meu que estudou junto comigo. Isso já estava no final do mandato do Zé Batista também. Que estudou junto comigo. Nós tivemos 2 anos de namoro. Aí estudou junto comigo e ele é muito competente. Lá ele tem toda a aparelhagem, ele vai fazer um catetarismo, vai ver tudo, o seu coração, tudo. Aí depois você volta que eu faço acompanhamento. Aí ele fez o catetarismo e viu uma gordurinha na veia coronária, né? Aí ele fez o catetarismo, nós já estávamos casados, ele disse. Aí ele disse, olha, está terminando o mandato do Zé Batista, eu vou deixar terminar. Aí eu vou no São Luís fazer consulta. E o médico passou um remedinho para ele, por enquanto. Aí disse, Luz, nós podíamos nem casar, porque eu sei que eu estou com doença séria. Acho que não era só isso que ele estava sentindo, não. Quando ele estava trabalhando lá no viveiro, né? Ele disse que sentiu uma dor na pá. Achava que era por causa nós podíamos nem casar, que eu já estou velho e eu vou dar trabalho para tu. Eu disse, nós já decidimos casar, nem que tu morra amanhã, nós casamos. Nós decidimos, se for Deus é quem sabe. Aí, quando nós casamos, ele foi para São Luís, e lá tinha um amigo dele, né, que era daqui, conheceu. Ele disse, se tu for operar, tu manda dizer que eu vou. Mas ele disse, não. Aí quando ele mandou dizer para mim, ele já tinha feito catetarismo. As veias dele muito calibradas, né? Aí ele ligou para mim, nesse tempo tinha um telefone só lá na casa do Luizinho, irmão da TT. Aí eu disse, e aí? Não, já operei. Eu digo, e aí, moço? Ele disse, não, foi só um furinho no braço. O menino aqui disse que me acompanhava, e ele sempre foi muito corajoso, né? Me acompanhava, aí tá tudo bem, eu vou para aí, só inchou um pouquinho. Aí ele veio embora. Aí fomos trabalhar nessa casa. Eu tinha esse lote, né? Ele tinha tirado um lá. Eu digo,
Não, meu sonho sempre foi fazer a casa no meu lote, ficar perto da estrada, da escola e do hospital. Eu disse, então nós faz lá. E lá o lote era meio ladeirado, né? Aí ele fez isso. Mas me diz mesmo, onde é que tu quer morar? Sonhador que só. Aqui, ou qual é o lugar que tu sonha? Eu digo, meu irmão, dentro do Pará, onde tiver meu emprego, é qualquer lugar que tu decidiu. A mulher que acompanha o homem, não é? Então, onde tu decidiu? Só vou para São Domingo. São Domingo meu emprego está lá. Aí ele disse, não, São Domingo não quero não. Aí ele ficou pensando. Aí disse assim, não, vou fazer aqui mesmo. Porque teus pais já estão velhos, se fossem meus pais também eu ia querer ficar perto, né? Aí eles vão fazer a casa aqui mesmo. Acontece que o seu Zé Batista não pagou para ele o que eles tinham prometido, né? Porque as condições da prefeitura não deu. Ele tinha um secretariado muito unido. Teve um tempo que os secretários do seu Zé, ele trabalhou, eles pagaram para trabalhar. Ele ficou recebendo R$ 200. Mas não foi só ele, todo o secretariado dele para poder tirar a prefeitura da lama. Sim. Aí nós fomos fazer essa casa e ele disse, nós vamos. Aí ele disse, e tu, onde é que tu queria morar? Ele disse, não, eu tinha um sonho de morar em Manaus. Porque um tempo dele solteiro, ainda ele casar a primeira vez, ele disse que fazia venda, não tem dos relógios secos, rádio, essas coisas, né? Ele foi vendedor ambulante, né? Aí ele disse que gostou muito de lá, um povo tudo educado. Digo, Almina, já estamos velhos para ir aventurar emprego. Tudo nessa idade, eu também já tinha 38 anos. Não, 28. E ele com 63, parece que era. Quando casaram? Sim, quando nós casamos. Aí disse assim, para nós sair do meio da nossa família, nós não estamos mais jovens de aventurar assim, não. Ele disse, vamos fazer aqui mesmo. Disse, mas fala sério mesmo, um dia mesmo tu tem sonho de morar. Eu digo, não, sempre sonhei de morar aqui mesmo. E agora se tu quiser ir para outro canto, nós vamos. Marabá ele disse que não queria. Porque também é muito agoniado, nunca gostei de Marabá. Aí ele disse, não, São Domingo só por causa do meu emprego. São Domingo eu não quero não. Acho que quando ele tinha vivido muito, ele já não queria não. Aí eu disse, então tá bom, aí vamos fazer a casa. Aí nós já tínhamos riscado essa casa. E o Zé Batista, olha, seu Almir, quando você for fazer sua casa, eu vou lhe ajudar. Em compensação do que eu não lhe paguei. As coisas estão melhor, mas coitado, ele não deu conta, né? A prefeitura também não cobrou, não. Né? Aí o Zé Batista botou um pedreiro dele. Aí já lá pro final, né, já. Aí ele disse, e o pedreiro disse assim, e agora está acabando, seu Almir? Ele disse, não, pode trabalhar, que se seu Zé não der conta de cobrir, eu cubro. Aí o pedreiro levantou a casa, aí nós já estávamos mesmo casados, acabou de levantar, aí ele disse, vamos acabar de levantar a casa, rebocamos e botamos porta só na frente, né, para fechar. Aí disse, quando terminar aqui, ele aterrou, ele disse, quando terminar aqui, nós vamos para Belém fazer uma consulta, porque o que eu sentia não era só do coração, não. Tem uma dor aqui na minha pá, aí nós vamos em Belém fazer as consultas, não é nem no Marabá. Aí a TT estava lá, né, era deputada, e ela providenciou hospedagem para nós, né. E eu tinha também o IASEP, né, mas não foi utilizado nessa época o IASEP, não. Aí depois das consultas foi constatado um tumor no pulmão. Aparecia ser no pulmão, né? Todo médico que eu olhava disse que era no pulmão. O médico disse, não vou lhe... Parece que até um irmão da Sione. Era um médico clínico muito bom lá. Aí ele disse, está aqui, seu homem, seu resultado. Você vai levar no pneumologista. Porque parece que esse foi formado em Cuba, né? Ele é um médico muito bom. Aí indicou, era um médico particular, né? Aí ele disse, pô, me indica um médico aí, doutor. Aí ele indicou. Aí fomos lá, Maratete. Aí ele disse assim, porque apareceu
não sei se é tumor ou é caroço. A gente não sabe se é benigno ou é maligno. Então você vai no pneumologista e está no pulmão. Aí ele mostrou por quê. Aí quando chegar lá no pneumologista, ele disse, só cirurgia, seu homem. Porque nós não podemos fazer, porque pode ser benigno e pode ser maligno. Porque se a gente fizer a perfuração para fazer o teste, se é benigno ou maligno, se for maligno, aí vai ficar pior, mexer. Então, o jeito que tem é radicalizar. Tem que tirar um pedaço do pulmão. A TT providenciou uma kitnet para nós ficar, porque na casa de apoio era muita gente, né? Aí, achando que ia ser desse jeito a cirurgia. Aí ela batalhou para achar uma vaga, né, nos hospital público. Tinha o hospital de Barro Barreto. Nesse tempo, a finada Elisa Sá trabalhava lá, era diretora. Aí o João Ebete namorava em... Padre João Ebete, né, que era companheiro dele. Namorava em Belém, né? Aí amigo da Elisa Sá tentou achar uma vaga através da diretora, né? E a Elisa Sá se recusou, né? E ele nem deu resposta para nós, acho que ele ficou com vergonha. Porque ela achava que ela foi candidata, a TT apoiou ela, e ela não ganhou. Como é que a TT ia obrigar o povo? Fizemos uma campanha dela, e ela não ganhou. Aí ela tinha essa mágoa da TT. A TT, mas como é que eu vou obrigar o povo a votar? Eu pedi voto para ela, nós pedimos. Também o João Ebete nem falou, ele disse assim, a Elisa Sá se recusou, porque o João Ebete nem falou mais. Aí juntou uns amigos dele, Gutenberg, TT, próprio João Ebete, não sei se o já tem também. Aí a da TT falou, seu Almir, nós recém-casados, né? Seu Almir, eu já tenho disse nem que ele vende o carro, nós vamos conseguir essa cirurgia. Aí ele chorou, tinha recebido uma carta da irmã dele, né? Aí ele, não chora não, seu Almir. Aí ela conseguiu uma coleta lá, parece que essa Zulei, como é? Do IDESP, que eu falei ainda agora. Uma colega lá do IDESP, onde ele se escondeu um tempo, né, também. Aí já estava rodeando a casa dela, ela disse, não, eu vou sair daqui, porque não vou colocar tua vida em risco, não. Era apartamento em cima. E nesse tempo, que a gente vai lembrando, vai falando, né? E nesse tempo, que ele pegou, nesse tempo que os fazendeiros ofereceram 5 milhões pela cabeça dele. Porque ele disseram assim, Almir, tu já tem tua terra, e o que tu quer lutando com esse povo? Rapaz, nós te damos uma D20, naquele tempo era D20, né? Uma D20 novinha e parece que 5 milhões para tu sair dessa luta, porque ele estava conseguindo, né, as posses, né? Aí ele disse, rapaz, eu tenho um compromisso com os trabalhadores. Não sou eu que boto esse povo na terra, simplesmente eu sou um representante que estou no dever de defender o direito, é a lei. Eu não estou fazendo nada. O que ele queria. Desse jeito a proposta para ele. Aí ficou perigoso lá também, descobriram onde era que ele estava e ele saiu também lá. Ele disse, não, Violeta, eu saio daqui, porque já descobriram onde é que tu está, onde é que eu estou e que tua vida corre perigo também. Graças a Deus ele passou por isso tudo, mas também tem uma coisa que é bíblico e que as pessoas rezavam muito por ele. A gente rezava muito nas comunidades, as freiras, o povo mesmo. Tinha uma senhora do Brejo Grande, hoje ela está no Marabá, que era muito companheira dele de comunidade, né? Ela disse, eu rezo muito por a TT, mas do seu Almir. O seu Almir eu faço igual o Moisés fazia. Chega eu canso meu braço de estar rezo, peço a Deus, que ninguém nunca vai. E realmente, graças a Deus, não morreu nenhuma liderança de matado no nosso São João do Araguaia. Muitas vezes, no sindicato, as pessoas chamavam nós de igrejeiro.
Depois nós somos igrejeiros mesmo. Porque, eu não sei, tem um pessoal que não gosta de igreja, né? A nossa luta se dava através da igreja, da fé, a história de Abraão, tudo isso foi mostrado para nós, que isso vem lá, né, dos cristãos, de Jesus. Quem foi que Jesus escolheu para ser seu discípulo, né? Os pescadores, o diretor. Lucas não foi discípulo, era um médico que admirava ele e que escreveu, né? Então a minha força toda, a nossa força toda vem daí, da fé e de Deus e da igreja que eu pertenço. E voltando lá no nosso casamento, né, lá na cirurgia, aí eu fui para ir mais ele para Belém, lá nós passamos 2 meses esperando essa cirurgia. Aí já tinha 2 meses de espera. Quando foi sair essa vaga lá no bairro Barreta, ele já tinha 1 mês de operado. E era uma cirurgia que tinha que fazer logo. Aí o médico fez lá no Clínico dos Acidentais, juntou esses amigos, né? E fizeram essa coleta e pagaram a cirurgia para ele. E lá na Clínica dos Acidentados. Aí ele perguntou para o médico, doutor, como é que vai ser essa cirurgia, onde é que o senhor vai me cortar? Aí ele disse, você tem todo o direito, o paciente tem todo o direito de saber, ó, nós vamos cortar aqui, remover seu braço para cima e vamos tirar lá do pulmão. Mas quando eu queria entrar para a cirurgia, eles não deixaram não. Aí ele demorou, o médico demorou, se atrapalhou lá no trânsito, demorou chegar. Aí ele disse, ô seu Albino, me desculpe fazer esperar por causa do trânsito. Aí abraçou ele, sabe, um médico muito carinhoso, altão, o cabelo bem cortadinho. Aí ele entrou para a sala de cirurgia. Quando entrou, estava eu e essa sobrinha dele, que ele criou até os 13 anos, né? Que ele tinha como filha mesmo. Que foi ele que criou. Aí nós estávamos lá. Aí quando ele entrou para lá, para a sala de cirurgia, faltou o sangue. Aí nós dissemos, bora lá para a igreja, que é a Clínica dos Acidentados, fica perto da igreja de Nazaré, né? Disse, vamos embora para a igreja fazer oração. Aí nós descemos. Quando nós descemos do prédio, ele apontou lá em cima, para onde vocês vão? Ele disse, nós ia para a igreja, tu não vai mais operar, não. O doutor disse que não tem sangue lá. A enfermagem faltou informar, né? Não tem sangue lá, e ele disse, homem, eu não vou arriscar, que pode precisar de sangue. Aí adiou, aí nós fomos para casa. No outro dia ele foi. Aí nesse dia operou mesmo. Aí, mas eu dormi no dia que ele operou. Que a filha dele, nós não vamos lá agora não, mas ele foi para CTI, né? Por prevenição. Aí digo, não, já operou, qualquer hora que nós chegar lá, tá bom, eu sei que ele tá bem. Aí nós fomos visitar ele. Ele estava lá na CTI, a médica lá controlando, mas está tudo bem aqui, só por prevenição. E parece que foi, não sei se foi com 24 horas que ele já estava andando. Aqui, foi aqui atrás, lá, do lado esquerdo, né? Aí quando o médico tirou, abriu ele, não era no pulmão, era na costela. Estava assim entre o pulmão e a costela, pro lado de baixo do que encostava no pulmão, né? Aí ele tirou 3 pedaços de costela dele. E ele disse assim, antes ele perguntou, doutor, e minha costela vai ficar funda? Ele disse, não, a gente bota um enchimento, né? Não fica fundo, não. Só que o braço dele não voltou direito ao normal, parece que o médico não colocou direito, foi falta de movimento dele. Ele lá rebarrou o braço até assim, né? Mas não atrapalhou em nada não dele. Aí, quando eu cheguei lá, encontrei o doutor, né? Que veio visitar ele. Ele disse, olha, ele tem direito em 3 mulheres, que eu tirei 3 costelas dele. Aí eu disse, não, só é mais uma, porque ele já casou uma vez, a segunda só é mais uma. Aí ele brincou e disse, brincadeira. Eu digo, não, eu sei que é brincadeira, doutor. E logo ele andou. Quando o Araguaci, assessor da TT que levava a gente, trazia, né, nos hospitais, que chegou, aí bateu. Quando eu cheguei lá, que já podia visitar, o primeiro que eu liguei foi pro Jean Ebete, né? Digo, Jean, já pode visitar, o homem já está operado, está na cama. Aí liguei para a TT,
Aí veio a Violeta, eu não estava lá ainda, né? Acho que o primeiro que veio foi a Violeta, não sei que todo mundo ficou sabendo, né? Aí ele levantou da cama com um dreno, eles botaram um dreno, né? Um dreno aqui. Aqui lá nele. Aí ele levantou da cama e foi abrir a porta para a Violeta. Bom, seu Almir, você tá aí assim. Aí ficaram todo mundo animado, né? Aí o Araguaci disse, seu Almir, você é duro, você já tá caminhando. Disse, não, o médico disse que quanto mais eu andar ligeiro é melhor. Aí eu não vi a Violeta, né? E depois de Araguaci, quando tirou o dreno, viemos para casa, né? Viemos lá para Kitnet. Depois veio o Solino, o Gutenberg veio lá também. Deixou um rancho lá para nós. Acho que foi véspera de Natal que ele operou, né? Aí o Guti veio, ele disse, aqui nós todo mundo vamos viajar. Porque era dia de ano, né? Ele deixou um rancho lá, tá, nossa volta depois de ano, seu Almir. Aí foi o Padre Afonso, foi que hoje não é mais padre, o finado João Ebete, né? O Araguaci. E pronto, aí viemos lá para Kitnet, passemos, não sei, foi 15 dias lá. Ou foi um mês. Aí ele já estava ficando assim depressivo daquela. Lá preso naquela kitnet, né? Aí danou para querer ir embora. Aí o Raimundinho passou lá. Raimundinho São Domingo, professor. Ele disse que queria ir embora. Aí eu fui lá no telefone, falei com o Raimundinho. Ele, Teteu, a Luzinete me ligou que seu homem está danado querendo ir embora. Mas nós já estávamos na kitnet lá, né? Aí ela providenciou a passagem para nós de avião e viemos logo embora. Durão conversando, nem parecia que... o Solino foi lá visitar nós. Aí ele fumava, né? Não sei se ainda fuma. Aí fumou. Pensava que ele tinha operado, tirado um pedaço do pulmão, né? Aí ele disse, bateu na porta, digo, Almir, o Solino. Aí ele entrou, seu Almir, você tá duro. Ele disse, não foi preciso tirar do pulmão, não. E eu fumei e joguei ali, de que seu Almir não vai poder sentir cheiro de cigarro. Aí foi lá, me chamou assim, particular, e deu um dinheiro aqui para ajudar na despesa do seu Almir aí da alimentação. Mas eu estou dando aqui escondido, porque senão ele não recebe. Aí eu disse, não, Almir, ele me chamou ali para dar esse dinheiro, que disse que não ia dar na tua vista não, porque senão tu não recebia. Aí daí viemos para casa. Aí, meu irmão, foi muito bom o tempo que nós vivemos, mas aí veio só de tratamento. Porque ele ficou acompanhando, né, pelo médico, o médico lá de São Luís disse, olha, seu Almir, desse problema do coração o senhor não vai morrer, o senhor vai viver até 80 anos. Se o senhor fizer um acompanhamento com o médico de lá, pronto, pode ficar seguro, o tratamento é seguro, você vai viver até 80 anos. Aí dessa cirurgia, né, nós viemos. Aí recuperou, aí ficou fazendo acompanhamento com o médico. Eu não sei dizer as datas, mas depois aí ele ainda fez 2 cateterismos, por causa do coração, né? E fez uma cirurgia de próstata e fez outra cirurgia de hérnia, né? Quando ele estava com a outra esposa, nós estávamos no movimento sindical, ele tinha feito uma cirurgia de hérnia, né? Aí tinha outra hérnia, né? Que estava incomodando muito e fez todas essas lá em Belém, né? Essa de hérnia e os catetarismos já foi pelo plano de saúde do estado, né? Que eu tinha incluir ele, né? Aí lá em Belém sempre tem muita coisa, não tem em Marabá, né? Aí viemos só viver, médico. Eu também tive, parece que foi umas 3 crises, né, de depressão quando ainda estava com ele, mas foi fraca, né? Eu já tinha um acompanhamento com o médico e não foi como da primeira vez, né? Ainda hoje faço tratamento. Agora as causas, os médicos me perguntam, negócio de psicólogo para mim não vale não. Acredito mais na oração, porque nem eu sei dizer a causa, eu acho que eu tenho também uma
uma causa genética, né? Familiar, né? E hoje também diz que é a doença do tempo, né? Doença sempre vem do inimigo. Então, acho que a oração vale mais do que a psicólogo, né? Só saber de história. Serviu da primeira vez, né? Porque as irmãs me levaram para Brasília a primeira vez. Aí depois aprendi a conviver. Eu acredito que um dia ela vai embora pelos poderes de Deus. Para a senhora que viveu nessa região aqui, corresponde a essa parte da Transamazônica, né? O que significou para a senhora viver nessa região e todo esse tempo, desde quando a senhora chegou, e o que a senhora espera assim, daqui para frente, para essa região? Esses 50 anos que desde a construção da Transamazônica, e o que a senhora espera para o futuro, para mais 50 anos? Rapaz, é difícil pensar assim para frente, né? É porque de certo tempo para cá eu estou assim, pensando muito no hoje, sabe? Não quero criar perspectiva, né? Para mim mesmo, eu acho que está tudo bom, né? Mas eu espero que para a futura geração tenha coisa melhor, né? Tenha arborização, que a arborização aconteça, porque isso é só no meu sonho. Eu sei que eu não vou conseguir realizar, até porque eu não estou mais fazendo nada por isso, né? Eu desejo que quem está na luta, que quem está estudando, a nova geração enxergue isso, né? Mas tem uma coisa muito boa, que ela está sendo muito prejudicial, porque, assim, para a juventude, para a adolescência, para as crianças, é o tal do telefone WhatsApp. É uma ferramenta muito boa, mas ela não está sendo usada como deve. Até porque a educação familiar está se desestruturando, estão perdendo as autoridades, né? Eu mesmo olho na minha família, já na terceira geração. Assim, do meu sobrinho, está tudo bem, mas eu já assisto filho do meu sobrinho, eu estou achando assim meio perdido, porque não tem aquele pulso dos pais, né? Porque tem gente que já nasce feito, né? Pode nascer na família desestruturada que ele leva, ainda conserta a família, né? Mas eu vejo assim, parece que esses novos pais, essas novas mães, principalmente estou olhando aqui Palestina. Quando eu olho fora, eu vejo, eu tenho uma sobrinha minha que é professora, a menina dela é esperta, parece um adulto, né? Mas se não souber, a geração está perdida. É assim que eu vejo, não sei se eu estou certa. Eu já vejo muito psiquiatra também alertar que criança hoje tem informação que um rei não tinha em tanto. Então eu olho muito, eu nem gosto de WhatsApp, eu gosto de WhatsApp, porque eu sei que a mensagem vem para mim. Ela está futucando lá o telefone. Primeiro que eu não sei mexer muito bem, né? Mas eu estou vendo, eu não sei se a gente bota muito culpa nas autoridades, mas o povo é teimoso. E joga para a autoridade joga para o povo. Essa questão do meio ambiente. O prefeito se bate aqui. Recebe crítica de gente que teve no governo que nunca fez nem isso. Eu estou só colocando como um exemplo, eu não estou defendendo apesar de que eu acho que a administração dele está até sendo assim, a melhor administração que tem aqui é quando o PSDB está aí. Não é pelo PSDB, é pela pessoa que entra. Que eu olhando aí para o Fora Grande, muito. As lideranças que vêm aí da TT, sabe? Que ainda tem gosto de movimento. Que tem assim uma vontade ainda de... Mas é difícil, viu? Porque o próprio povo não colabora. Não sei se eu correspondi à sua expectativa de resposta, mas o povo bota difícil em coisa. Digo, gente, para ir uma reunião bem aí, para mim já é difícil, porque eu já estou de idade, né? Mas jovem mole que não quer caminhar bem ali, só quer andar na moto. Outra coisa que prejudica muito essa moto aí. É criança, é cheio de gente aqui, porque não tem... O prefeito até convidou outro dia aí um bocado de motoqueiro, quem tivesse prejudicado com o Detran, querendo arrumar sinalização.
muito esforçado, o Cláudio, muito esforçado. Eu acho que ele tem trabalhado bem. Mas muito pouco para necessidade. Tem trabalhado muito, mas sempre o seguinte, quando começa a arrumar, o outro grupo vem, aí desmancha. Seu Zé Batista recebeu essa prefeitura com uma bicicleta, dado prego, ainda empenhado no salário do funcionário, 6 meses de funcionário. Aí entrou, deu uma ajeitada na cidade, aí entrou o outro grupo. Expectativa, que o seu Zé Batista era leigo não falar, né? Mas muito trabalhador, que é o pai da Tetê, né? Aí entrou o Valcinei, jovem, filho do lugar, só papo, meu irmão. Esse homem tinha um papo de bom administrador, mas porque o homem tem lábia. A inteligência, eu trabalhei com ele. Para mim, eu não tenho o que dizer dele, assim, como pessoa, às vezes que eu precisei da prefeitura, sabe? Mas, assim, no geral, né? A minha irmã é grata a ele, pelo um benefício que ele fez. Mas a gente enxerga o bom e o ruim, né? O difícil hoje da política, agora eu vou entrar um pouco aí, um tal do WhatsApp é um que está prejudicando aí. Eu vejo tanta coisa do Bolsonaro, boa e ruim, do Lula, é tanta coisa. Gente, está vendo que isso não é tudo isso do Bolsonaro, nem de mentira, nem de verdade, nem do Lula, nem de mentira, nem de verdade. Está difícil para você detectar a verdade. Filtrar. Porque o WhatsApp inventa tudo, inventa até uma pessoa. Para mim, que sou leigo no telefone, eu nunca sei quando é montagem, quando não é. Algumas é tão clara que a gente sabe, né? Porque a gente sabe um pouco da história, né? Sabe que isso é mentira. Se a mídia vai ter muita confusão na cabeça de eleitor. Vai ter muita confusão. Falo que vai ter isso, vai ter aquilo, mas não vai ter, não. Gente, por que não fala a verdade? Que ficaria bem mais fácil o brasileiro você admitir o que o outro fez de bom e de errado e dizer o que você quer fazer, o que você pretende fazer, seria tão bom, né? Para a senhora, o que significou viver aqui, nessa região? Palestina, especificamente, ligado com você? Olha, para mim, tem momento que a gente olha como coisa negativa, né? Porque coisa assim, hoje eu penso assim, coisa que eu me sacrifiquei, que eu achava que eu poderia ter feito de outro jeito, mas isso a gente só sabe quando passa mesmo, né? Eu digo, eu nunca me arrependi do que eu fiz, assim, mas certas coisas eu fazia diferente. As pessoas abusar demais da boa vontade da gente, a gente ceder certas coisas que hoje a gente vê que não era aquilo, né? Mas para mim foi bom demais. A minha vida, eu sempre quis vir para o Pará, né? Tinha uma irmã que ela não queria vir, não. Não tinha vontade de vir, não. Eu digo, eu tenho vontade. Eu sempre sonhava com enfermagem, entanto minhas brincadeiras de boneca, eu largava injeção nas bonecas, parece que a gente tem aquilo de berço mesmo, né? Eu gostei muito do meu trabalho de enfermagem, gostava muito. Eu trabalhei 6 anos voluntário aqui. E assim, pra gente, as perguntas foram todas contempladas, né? E aí, para a gente fechar, sobre a política de desenvolvimento para a Amazônia, essa política de desenvolvimento do governo federal para essa região. O que a senhora percebeu com relação a ela? Qual o papel dos migrantes? O que se tem de resultado dessa política hoje a partir da sua vivência? Como a senhora compreende esse processo? Bom, eu não sei nem se eu ainda sei falar, né? Porque dizem, a gente vê tanta coisa no WhatsApp que a gente fica assim. Mas para mim que a gente deu uma contribuição, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. São de passo a passo mesmo, né? E quanto à política do Bolsonaro, eu não sei avaliar, não. Por causa de tanta mentira, sabe? Só que eu vejo que na questão do meio ambiente eu não vejo avançar. Eu só vejo uma luta aí por o lixo, mas não boto o lixo adequado, não vejo reflorestamento, eu vejo que estão acabando com o rio. No tempo do Almir, eu sei contar assim fatos, sabe? Eu não sei muito puxar assim na história, não sei se vou contemplar a tua resposta da pergunta. Na beira do rio, onde tem hoje que eu nem conheço, que eu nunca mais fui lá,
tem um tal de Vajão, que no tempo do Zé Batista, lá era para a região da agricultura, para trabalhador sem terra, agricultor sem terra, né? Eles dividiram lá as linhas, os pedaços, mas é uma área da prefeitura. Aí eles dividiram, quem quer trabalhar não é para se empossar, ninguém vai dar título, nós vamos dividir a área de trabalho. Quem quiser pode trabalhar a vida inteira lá, mas você não vai se apropriar. A hora que você não quiser trabalhar mais, é da prefeitura. Aí outro entra. Mas eles queriam era se apossar com aquela ideia individualista, né? Aí, mas quando o outro prefeito, que não tinha preocupação, entrou, desmanchou tudo isso. Aí o pessoal dizia, eu quero esse pedaço. Ele cedeu. Quero esse pedaço. Cedeu. Ele tinha muito projeto lá, quem trabalhou lá na época, era para conservar a beira do rio, né? Conservar, fazer região de agricultura e o muriçizal, né? Não, mas devastaram, todo mundo hoje virou dono. Um lote está caro lá. Eu digo, isso aí, acho que a Graça vai entrar nisso bem, porque outro dia eu conversei mais ela. Eu digo, Graça, e o Vajão virou um bairro, minha filha. Eu disse assim, pois é, virou um bairro, mas aquilo não era para virar não, porque ninguém preserva o projeto do outro com ideia de preservação. O próprio povo não tem essa mentalidade. Aí ela disse, mas vai ter o retorno. Digo, aquilo lá, com tanta terra, lote desocupado, pode crescer para Roncadeiro, tem tanto lugar aqui para crescer na Palestina, vão crescer na beira do rio, para desmatar. Até na época, os agentes de saúde fizeram uma pesquisa, né? E eles perguntaram aqui para mim, onde eu achava que a cidade devia crescer, para cá, para a beira do rio, ou para cá? Eu digo, para cá, para Roncadeira. Porque lá a beira do rio tem que conservar e pode enchente. Só quem sabe das enchentes é Deus, né? Aí, rio que a gente pensava que não ia encher mais. Então, aí ela disse, pois para cá que está para ver assim no nosso projeto. Eles encaminharam isso aí, mas aí desenvolveram, foi lá. E a autoridade próxima que veio não impediu. Quer fazer o desejo do povo, que é para se eleger de novo. E aí? Não deixa nada. Foram 8 anos. Se o primeiro foi pior, o ano que mais entrou dinheiro para o município, que foi o primeiro mandato da amiga Gabriel, foi o tempo do Valcindei. Ele mandava todo o dinheiro e nós ficávamos brigando, mas o Estado não está fiscalizando, porque não está gastando, não. Foi tudo assim individual, sabe? Para quem tinha mais. Agora, aí a Graça disse assim, e vai ter o preço. Eu digo, pois é, esse bairro aí na beira do rio é só para dar trabalho mais tarde para a prefeitura e para o povo, para a igreja, para todo mundo. Gente que tem, ela disse, está custando, digo, pode me dar um dado lá que eu não quero. Agora a contradição, a professora Estelita pode ajudar vocês na história também, ela é professora de história, ela viveu aqui no desenvolvimento da educação, né? É do tempo da minha irmã, ela. Aí eu disse assim, olha Graça, eu fico pensando, a professora Estelita, bem ali perto da igrejinha Nossa Senhora Aparecida, ela está fazendo um pomar, né? Ela é aposentada, o marido dela também, os dois são professor. Aí trabalharam muito tempo aqui, mudaram o Rio Branco, aí se aposentaram e vieram para cá. Diz que acha que sossegado. Ela foi até vereadora também. Aí eu disse assim, ela está fazendo um pomar lá, muita planta. Aí depois tem uma ilha aqui dentro do rio. Pois não estão desbravando essa ilha? Aí ela já derrubou umas plantas lá, construiu, já tem construção, não sei só a dela não, ela vive mais lá. As pessoas nós não vamos achar lá. Eu digo, que contradição, ela fazer um pomar aqui e abre lá.